Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou, dia 20 de setembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12h31 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Hoje é sexta-feira, então já sabe, né? É dia de Meu Bairro na TV. Eu estou em um bairro aqui de Campinas que fica na Zona Sul e tem um pomar comunitário. Vereadora Mariana Conte apresenta nota técnica da Unicamp que aponta que os cálculos utilizados para o projeto da reforma da Previdência foram falsificados. Projeto de lei do vereador Ailton da Farmácia quer ampliar o tempo de permanência em estacionamentos de forma gratuita a idosos e deficientes. E no esporte, amanhã o Guarani enfrenta o Paraná no Estádio Brinco de Ouro para embalar na Série B e tentar sair da zona de rebaixamento. Toda sexta-feira, você já sabe, o repórter André Aranha vai até um bairro nos contar uma história, mostrar o trabalho das pessoas nas comunidades, os projetos. E hoje você está em um pomar. É verdade? Boa tarde, André. Em que bairro e o que você vai nos contar hoje? Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo ligado aqui no Jornal Câmara Notícia. Eu tô no Jardim Nova América, que é um bairro aqui da Zona Sul de Campinas, que tem, olha, aproximadamente 6 mil moradores. Aqui tem também um pomar comunitário, que é onde exatamente eu estou. Eu vou pedir pro Mingão vir conosco aqui, pra gente mostrar, por exemplo, as coisas que tem aqui no pomar. Olha só o pé de amora carregado, tá bonito demais. O Mingão tá mostrando pra gente também. Dá uma olhada aqui, Mingão, nesse abacaxi. Olha aí que legal. O nosso repórter cinematográfico mostrando pra gente. Deixa eu também bater um papo aqui com a Roseli, porque esse pomar, na verdade, foi feito todo um trabalho de revitalização pelos moradores aqui do bairro do Jardim Nova América. Então, quer dizer, através de um programa que é justamente o Semeando o Futuro. E quem vai falar a respeito desse programa pra gente é a Roseli. Tudo bem? Boa tarde, Roseli. Boa tarde, André. Tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Fale um pouquinho do programa pra gente, como é feito. Então, o nosso trabalho aqui é trabalhar com as lideranças comunitárias, com os próprios moradores, né? Que eles possam identificar quais são as necessidades do próprio bairro, que eles possam criar estratégias para buscar concretizar essas demandas, esses projetos. E aí eles trabalham na busca de mobilizar lideranças, outros moradores, de mobilizar recursos, que pode ser tanto público quanto privado, como também parcerias. Então, esse projeto, esse pomar, ele foi feito com várias mãos, vários parceiros, vários ajudantes, que se concretizasse, né? Pois é, a ideia é justamente capacitar os moradores aqui para que eles possam ajudar na comunidade. Como que funciona? Então, eles recebem sim uma capacitação, desde como conduzir reuniões comunitárias, assembleias. Depois eles fazem todo o mapeamento da comunidade, conversando com os moradores. Eles criam prioridades, o que eles querem executar a curto, médio e longo prazo. Então, tem projetos que podem ser executados aí dentro de um ano, outros levam mais tempo. E aí, a partir disso, eles vão captar recursos e parcerias, né? Então, hoje aqui, durante a capacitação, eles criam o Plano de Desenvolvimento Comunitário, que é um plano com todas as necessidades do bairro e que vai a longo prazo. E aí eles vão criando estratégias para suprir essas necessidades aí do bairro. E esse sotaque é do Rio Grande do Sul? Isso, sou gaúcha. Que cidade? De Horizontina. É pertinho da Argentina, né? Isso aí, a cidade da Gisele Bündchen, né? Que legal, obrigado, viu, pelas informações. Inclusive, a gente vai agora bater
bater um papo, Gabriel, com alguns moradores aqui do bairro, não é? Para falar justamente a respeito das coisas que tem aqui no pomar. Deixa eu conversar com o José Edinaldo, porque tem uma churrasqueira. Dá só uma olhada, a hora do almoço e tal. O pomar tem uma churrasqueira, é legal, dá já para acender aí e já mata o almoço, né? Boa tarde a todos. Sim, na verdade nós temos duas churrasqueiras, né? Legal. Tem uma outra churrasqueira ali embaixo. Além das churrasqueiras, as mesas, os bancos, as mesas de jogos, né? E toda essa infraestrutura só foi possível por conta dessa parceria com a Global Communities, do programa Semeando o Futuro e dessa integração com os moradores do bairro, que é muito importante. E o que já foi feito aqui no bairro, além do pomar? Olha, nós fizemos outras ações na escola do bairro, né, que foi o grafite do muro da escola, a gente fez essa ação. Em 2017 também foi feita uma ação voltada para a saúde, foi uma ação global, essa parceria com a escola, o bairro, Faculdade Max Planck. A gente fez essa ação global durante todo o dia, foram ações voltadas para a saúde na escola. Também nós já tivemos, fora essa ação, o grafite. Tudo feito pelos moradores, Tudo né? feito pelos moradores e com a participação direta do pessoal da John Deere, da Global e também do poder público, que nos ajuda muito nessa questão. Então tá bom, muito obrigado, porque tem mais coisas pra gente mostrar, viu, Gabriel Castro? A gente vai dar uma volta aqui pelo pomar, eu vou chegar por aqui junto com o Mingão, porque o pomar é grande, a gente tá, na verdade, no meio das árvores, das plantas, não é? A gente já viu abacaxi, já viu uma série de coisas. E tem algo muito legal, que é essa livradeira, que é em espécie de geladeira, não é isso? Geladeira que guarda os livros, onde a população do bairro pode vir e pegar um livro, a criançada, os adultos, ler, pegar, levar para casa, que é um Brasil feito de cultura e leitura, né? Onde não há leitura, tem pouca cultura. E é assim que o programa Semeando o Futuro auxilia no nosso bairro. Tem bastante livro aqui. E você ajudou aqui também na revitalização do pomar? Ajudei a limpar, ajudei a pintar. E a população em geral tem nos ajudado a conservar a limpeza, os lixos, conservar a livradeira também. Você pode ver que está organizada, né? E é assim que a população se mobiliza todos os dias para ajudar no crescimento do nosso bairro. Então tá bom, parabéns para todos vocês. Obrigada. É isso aí, portanto, bem legal, bem bacana aqui o pomar. Bom, Gabriel, vou devolver para você, mas antes eu vou chamar uma reportagem que eu fiz, porque você, na verdade, sabe que tudo na vida tem momentos de mudança. E com a criançada não é diferente. Crianças de um colégio aqui da cidade de Campinas visitaram a Câmara Municipal da cidade e foi um evento simbólico. Eles passaram do lápis para a caneta. Foi bem bacana, viu, Gabriel? Vamos acompanhar então essa reportagem. Aos poucos, meninos e meninas do terceiro ano do ensino fundamental do Colégio Renovatos tomavam conta do plenário da Câmara Municipal de Campinas. A criançada estava prestes a mudar de patamar. Pois é, que eles receberam a primeira caneta da vida deles. É a mudança, entendeu? Do lápis para caneta. Uma mudança que é sinônimo de crescimento e amadurecimento. Olha só a felicidade do Henrique. Estou muito feliz, Por quê? porque é uma caneta nova. E agora você vai ter mais responsabilidade, né? Porque passa do lápis para caneta. Conta pra gente. Sim, vou ter bastante. Vai ter muita caneta? Vou, Tem que prestar mais atenção, hein? tá? Na verdade é um programa fantástico do Colégio Renovatos, é o 5º ano que a gente faz na Câmara, que primeiro marca um momento do desenvolvimento do processo de aprendizagem desses alunos. E trazê-los na Câmara, conhecer a Câmara, receber o vídeo institucional, também é o início do processo de educação para a cidadania. Então aproveita as duas coisas. Primeiro dá uma base para um processo de educação cidadã e ao entregar essa caneta, simbolicamente é uma demonstração de que eles estão evoluindo no seu processo de aprendizagem, né? E que a caneta simboliza também que eles estão aumentando na sua responsabilidade como estudante. Antes, quando você errava a lápis, você apagava, passava a borracha, né? Hoje você precisa ter mais cuidado, atenção, responsabilidade. Eu acho que isso é muito legal, estimula os alunos e para eles é uma
uma data que fica marcada, eu tenho certeza disso. O vereador Luiz Rossini fez questão de explicar para os alunos como funciona a Câmara Municipal. Como é que se cria uma lei? Uma perguntinha pequenininha, mas a resposta não é fácil. A coordenadora pedagógica destaca a importância desse momento na vida deles. Isso também representa para eles um marco de passagem, né, de transformação, porque a partir do momento que eles usam a caneta, eles entendem que eles têm maiores responsabilidades. Então, utilizam a caneta na escola, em outros documentos que eles vão assinar também, e marcam o início da passagem para o 4º ano, que é a próxima série que eles vão estudar. E a Maria Clara, hein, já sabe muito bem o que vai mudar na vida dela. Começar a usar caneta no caderno. E no livro. E na prova. O que muda na sua vida? Começar a usar caneta. Usar caneta. Você vai ter que ter mais responsabilidade? Sim, para não errar. Ah, muito bacana. Agora, olha só, a vereadora Mariana Conte apresentou uma nota técnica da Unicamp que aponta que os cálculos utilizados para o projeto da reforma da Previdência foram falsificados. Na 54ª reunião ordinária, a vereadora Mariana Conte apresentou na tribuna a nota técnica número 8 do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o SECOM, ligado ao Instituto de Economia da Unicamp, sobre a reforma da Previdência que tramita no Senado Federal. Esse documento mostra a falsificação de dados do governo em relação a os dados oficiais apresentados pelo governo federal durante o debate sobre a reforma da Previdência. Falsificação de dados que foram apresentados durante a audiência pública, que foram apresentados aos deputados federais, que foram apresentados à imprensa desse país. E é um documento muito complexo, bastante consistente, traz uma série de elementos. Segundo a vereadora, a nota técnica elaborada por pesquisadores da Unicamp e de outras instituições utilizou métodos de engenharia reversa para analisar os cálculos oficiais do Ministério da Economia sobre a reforma da Previdência. Dados estes que haviam sido colocados sob sigilo pelo Ministério e foram obtidos pela Lei de Acesso à Informação. O governo alega que existe um déficit na aposentadoria por tempo de contribuição. Por meio desse estudo, esses especialistas mostraram que o dado apresentado como sendo pelo governo, como sendo referente à aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade, são dados que dizem respeito à aposentadoria por idade. Os dados mostram que existe um superávit na aposentadoria por tempo de contribuição. A nota é assinada pelos professores Pedro Paulo Zalute Bastos, Ricardo Knutzen, André Luiz Passo Santos e Henrique Sá. Então são questões muito graves, tem uma série de dados apontados aqui mostrando como esses dados têm sido apresentados de uma forma equivocada, de uma forma falsificada. A vereadora protocolou um ofício à presidência da Câmara, no qual solicita o encaminhamento de cópia do estudo para todos os vereadores da Casa. O presidente Marcos Bernardelli já adiantou durante a reunião que o pedido da parlamentar será atendido. Ou seja, uma ação que impacta a vida de muita gente, que vai trazer pobreza, que vai trazer o empobrecimento da população, que vai empobrecer a economia brasileira, que vai agravar o problema da recessão no Brasil, isso tudo feito por meio de dados falsificados. O vereador Ailton da Farmácia apresentou um projeto de lei que amplia o tempo de permanência em estacionamentos de forma gratuita para idosos e deficientes. Acompanhe esta proposta. O projeto de lei 235 institui a gratuidade por até 2 horas de estacionamento nos espaços públicos ou privados para as pessoas com 60 anos ou mais e aos deficientes. Uma forma de proporcionar tranquilidade aos usuários, segundo o vereador Ailton da Farmácia, autor da ideia. Hoje nós temos espaços no nosso município, por exemplo, lá no Mercadão, é 1 hora só. E às vezes esse aposentado acima de 60 anos e deficiente, depois dessa 1 hora, ele chega a pagar R$14. Isso é muito, isso é errado. Então,
esse projeto, o que ele faz? Aumenta para 2 horas. No centro da cidade, um exemplo, a INDEC coloca lá para meia hora. Como é que em meia hora um deficiente, uma pessoa acima de 60 anos vai se locomover, fazer uma compra, ou ir num banco, pagar uma conta e voltar nesse tempo? Então, é uma ampliação do horário para melhoria de qualidade dessas pessoas, aposentadas acima de 60 anos e os deficientes. Para garantir o direito à ampliação do tempo de permanência no estacionamento, o beneficiado pelo projeto de lei deverá ter uma carteirinha fornecida pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC. É por isso que a gente tem a INDEC, que é a Empresa Municipal de Desenvolvimento, né, aqui em Campinas. Ela já faz isso, já com muitos idosos, né, e aposentados, e estaria também nesse sentido, nesse projeto, ela mesma ia fazer essa placa e esses aposentados e pessoas com deficientes, principalmente deficiente. Gente, é um absurdo o deficiente ter meia hora na área central ali da cidade, o estacionamento. Então, amplia isso, mais qualidade de vida, mais horário para fazer compra, mais tranquilidade. Por iniciativa do vereador Carmo Luiz, a Câmara Municipal de Campinas entregou o diploma de mérito digno de honra a pastor João Batista Martins de Sá, que é concedido a personalidades que contribuem para a ação social aqui no município. Confira como foi a cerimônia. A reunião solene começou com uma apresentação do coral e ministério de louvor da 8ª Igreja do Nazareno. Em seguida, o vereador Carmo Luiz entregou o diploma de mérito digno de honra, pastor João Batista Martins de Sá, ao reverendo Francisco Sandro Domingos da Silva e relembrou o passado do homenageado. É bacharel em teologia pelo IBCamp, pela Faculdade Nazarena do Brasil, filho de uma família humilde, conheceu as dificuldades da vida desde muito jovem, criado com os avós e por uma tia, precisou desde a infância ajudar no sustento da família. Na juventude mudou-se para Fortaleza, no Ceará, onde concluiu os estudos e conseguiu um emprego de office boy. Mudou-se para Campinas em 1992 e no ano seguinte se converteu ao Evangelho do Senhor Jesus na Igreja Assembleia de Deus. Em 1994 conheceu a Igreja do Nazareno Getsemane, no DIC 4. Silva é pastor da 8ª Igreja do Nazareno, localizada na região do distrito do Ouro Verde. Se destacou por desenvolver projetos de assistência social para a comunidade, como o Ministério Alimentando Vida, que presta socorro a moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade. O homenageado também lembrou de momentos complicados na infância. Eu me sinto muito honrado. Como foi dito aqui, eu nasci numa cidade que hoje deve ter no máximo 20 mil habitantes. Acredito que menos, porque quase ninguém fica lá, o pessoal vem embora. Vim para São Paulo muito cedo com a minha mãe, e a minha mãe saiu meio que corrida, fugida, e me entregou na casa de uma avó, de uma tia, onde existia mais ou menos 15 pessoas nessa casa. Então a gente teve uma vida sofrida. Os desafios da educação e as novidades do ensino de Campinas foram debatidos na Semana de Educação. O evento reuniu especialistas, professores e estudantes. No centro do encontro, um assunto importante para o futuro da educação. A Semana da Educação ela é muito importante, primeiro porque ela tem um movimento de mobilização e articulação de diversos parceiros, né? E segundo porque ela coloca em pauta temas que são preciosos para a educação, para a gente pensar o avanço da educação, né? Então a gente pensa em inclusão, quando a gente pensa no jovem protagonista, quando a gente pensa em metodologias ativas, tecnologia. Então hoje são temas que todo mundo fala, entretanto as pessoas nem sempre
sempre exercitam isso na prática. E esse é o momento delas vivenciarem essa experiência para, de fato, depois voltarem para os seus espaços diferenciada, né, com esse conteúdo. Além de palestras, a Semana da Educação foi recheada de muitas atividades. Tem uma programação extensa que vai desde o envolvimento do aluno, então tem uma atividade que é voltada só para os alunos das escolas estaduais, tem outras atividades que são voltadas para os profissionais da educação e tem as atividades também que são abertas a toda a sociedade civil, onde a gente convida a sociedade a se engajar no tema, a se posicionar e participar. O evento discutiu os caminhos da educação. Reuniu professores, especialistas e estudantes para juntos discutir uma sala mais inclusiva e criativa. A Semana de Educação reuniu a FEAC, a Fundação Educar, Unicamp e secretarias de educação de Campinas e do estado de São Paulo. Essa é uma trajetória muito importante mesmo. Foram 10 anos e para constituir essa 10ª semana nós resolvemos montar um comitê de governança em função dessa trajetória, que é formado por representantes da Fundação Educar de Pascoal, representantes da Secretaria Estadual do Governo de São Paulo e Secretaria de Educação do município de Campinas. Nós nos reunimos e pensamos quais foram os avanços que nós tivemos nos últimos 10 anos e também tentamos pensar quais são os desafios que nós não gostaríamos de encontrar nos próximos 10. E, bom, foi um exercício bastante interessante porque nós percebemos que nós avançamos muito na legitimação de alguns direitos, mas que nós não avançamos e estamos deixando a desejar na efetividade desses direitos, né? Então, hoje, a criança tem direito à creche, mas a gente não tem creche para todas as crianças que manifestam interesse. Hoje, a gente sabe que todo mundo tem direito à escola, mas a pessoa com deficiência nem sempre é acolhida na escola, respeitando a sua necessidade, né, respeitando o que ela precisa para estar ali. Então, a Base Nacional Comum Curricular também foi um avanço para todo o país, mas, de fato, como ela está sendo operacionalizada nessa escola? Então, temos hoje muitas metodologias ativas, as pessoas falam desse conteúdo, mas quando você chega na sala de aula, o professor está utilizando isso, ele sabe como utilizar de forma a garantir o aprendizado do aluno, porque é para isso que ela existe, né? Ela não existe para simplesmente ser um ambiente onde a pessoa está apresentando, lá está usando a lousa digital. Não, se ela não reverberar em aprendizagem para o aluno, de nada adianta ter a lousa digital, né? Então, essas são discussões preciosas que nós chegamos à conclusão e que nós estamos garantindo que elas aconteçam durante essa semana. Rápido intervalo e na volta, como será que vai ficar o tempo no fim de semana? Hoje já está mais nublado, hein? A volta do quadro Como Eu Faço. Tem o giro ambiental com a importância das abelhas sem ferrão. E tudo sobre o duelo de amanhã entre Guarani e Paraná. O intervalo é rapidinho. Eu gostaria de saber, quem doa sangue recebe alguma recompensa, como dinheiro, folga e outros benefícios? Selma, a doação ela é voluntária. E por ser uma doação, a gente tem trabalhado bastante na perspectiva da solidariedade e do altruísmo. Por isso, não existe nenhum pagamento, nenhuma remuneração, benefício relacionado à doação de sangue. O que existe é o atestado da doação para quem doa efetivamente. E aí, pela CLT, pela legislação do servidor público, ela pode conseguir a dispensa do dia de trabalho pela doação. O que eu daria maior destaque é você não ter álcool líquido dentro da sua casa. Não existe nenhum motivo para que você trabalhe o álcool líquido. Felizmente isso está diminuindo, mas por muito tempo o maior causador, quase que 40% das queimaduras eram com álcool líquido. Ele lhe engana. Então eu diria que o que nós temos que fazer é não ter esse produto nas nossas casas. Tudo que você imagina que você precisa do álcool líquido pode ser substituído por alguma coisa segura e alguma coisa que não seja inflamável.
Uma frente fria chegou ao estado, então você já percebeu que hoje o dia está mais nublado. E no fim de semana também vai ser assim. O sol saindo entre muitas nuvens e amanhã deve chover à tarde. No domingo, a temperatura deve cair um pouco e também existe a possibilidade da chuva aparecer. Você já está vendo aí na sua tela. Sábado, mínima de 17 e máxima de 31 graus. E no domingo, um pouquinho mais frio, mínima de 16 e a máxima não passa dos 25 graus. Hoje o meu quadro Como Eu Faço está em um dos cartórios aqui da cidade de Campinas para esclarecer algumas dúvidas. O assunto de hoje é escritura de venda e compra, que é o contrato que quando uma pessoa vende um determinado bem mediante pagamento em dinheiro. A gente vai conversar com o especialista que vai esclarecer tudinho para vocês. Qual o prazo para fazer essa escritura, Wilson? De antemão, é importante a gente falar que a escritura de venda e compra é o ato que é mais praticado no cartório de notas, né? O prazo para a gente fazer essa escritura, estando com a documentação em ordem, é de aproximadamente 3 dias. Quais os documentos que são necessários? Bom, a escritura de venda e compra nada mais é do que um contrato feito entre uma pessoa que deseja vender um imóvel e um contrato entre uma pessoa que deseja comprar um imóvel. Então, além dos documentos das partes, que são o RG, o CPF e a certidão que comprova o estado civil, no caso, dependendo do estado civil da pessoa, a certidão de casamento ou de nascimento, é necessário que as partes também apresentem os documentos do imóvel. Os documentos do imóvel são simples, são 2. 1, a matrícula do imóvel e 2, o cadastro junto ao órgão responsável. Por exemplo, se o imóvel for uma casa ou um imóvel urbano, basta apresentar o carnê de IPTU. Então, a matrícula e o carnê de IPTU. E qual o valor? Olha, a escritura de venda e compra, ela funciona com base numa tabela que é organizada para todos os cartórios de notas do estado de São Paulo. Nessa tabela deve ser lançado ou o valor venal do imóvel, que é o valor atribuído pela municipalidade, ou então o valor da transação, o que for maior. Aplicada na tabela, essa tabela é com faixas de preço, o valor da escritura pode aumentar ou diminuir, dependendo da aplicação na tabela. É importante ressaltar que, além da escritura, há outras 2 despesas. A despesa com o imposto, no caso, o imposto na venda e compra é o ITBI, que é um imposto municipal. Aqui em Campinas, a alíquota é de 2,7%. 2,7%, e também depois o registro da escritura junto ao registro de imóveis. Ambas as despesas são cobradas também com base no maior valor, ou no valor venal ou no valor do negócio. E quem deve comparecer, Wilson? Olha, é bem simples. Para a escritura de venda e compra, é necessário que compareçam os vendedores e os compradores. É muito comum as pessoas indagarem, olha, o meu marido precisa ou a minha esposa precisa comparecer. Aí tudo depende do regime de bens. No caso dos vendedores, é necessário que compareçam todos eles. Se o regime de bens estabelecer que o cônjuge não precisa comparecer, aí fica dispensado, como é o caso do regime da separação de bens. Já o comprador também depende do regime de bens. Normalmente, ambas as partes comparecem para assinar. Esse foi o quadro Como Eu Faço. André Aranha, para a TV Câmara, Campinas. Um projeto itinerante leva informação sobre a importância das abelhas brasileiras sem ferrão e como é possível preservar este inseto tão importante para a biodiversidade. Confira no quadro Giro Ambiental.
Olá, o Giro Ambiental de hoje veio a Olambra e mostra um estudo que é feito com as abelhas brasileiras. O que cada um de nós pode fazer para preservar as espécies nacionais? Vamos conferir? A Associação Abelha e a Combi, startup criada para promover a educação ambiental, utilizando como ferramenta o incrível mundo das abelhas sem ferrão, nativas do Brasil, estão na Expoflora, que acontece até o final de setembro em Olambra. A ideia é falar da importância desses insetos para o meio ambiente. Promover e levar estudos que expliquem toda a complexidade da vida da abelha, porque nós temos mais de 2.000 espécies no Brasil, mais de 20.000 espécies no mundo e quase cerca de já descritas, quase 2.000 espécies no Brasil. E a gente conhece muito pouco, a gente conhece muito da africana, da Apis mellifera africana, que produz mel, e das outras a gente conhece pouco. Então é muito importante a gente conhecer para poder conservá-las e, consequentemente, estar conservando o meio ambiente e o diálogo entre agricultura e apicultura. Então a gente tem uma parceria com uma empresa que leva esse conhecimento por meio de aulas didáticas, lúdicas, mostramos as abelhas, como elas se organizam e principalmente a importância delas para a sociedade. Dessa forma a gente espera conscientizar as pessoas para cuidar melhor das nossas abelhas. Cartazes e muita informação, pois é através da educação que a especialista afirma que o tema vai além do mundo da pesquisa. É importante que a população brasileira conheça essa riqueza que nós temos e a importância das abelhas de uma forma didática, de uma forma mais, vamos assim dizer, mais entendível por todos eles. Porque senão vai continuar sendo um assunto que fica restrito ao mundo acadêmico. E aí como é que a população pode conservar algo que ela não conhece? Que pensa que é uma mosca, que pensa que é uma vespa, que confunde muitas vezes com os outros animais. São várias espécies e o mel produzido por cada uma delas pode ser comercializado. Nos alimentos é possível ver a diferença entre aqueles que foram polinizados por elas e aqueles que não tiveram a atuação direta das abelhas. Os pesquisadores acreditam que é preciso incentivar as pessoas a cultivarem flores e conhecerem mais sobre as abelhas brasileiras. Quais são aquelas flores amigas das abelhas, aquelas plantas? Por exemplo, o manjericão, o girassol, várias delas você está vendo aqui, são produzidas aqui na Olambra, ou seja, plante uma flor, plante árvores que sejam amigas das abelhas. Os ipês também são uns e eles quando florescem são maravilhosos. Então essa informação também é importante. Tem um jardim bonito em casa, plante flores, ajude a conservar esse bichinho maravilhoso que é. Então o nosso objetivo com esse trabalho é justamente fazer com que os brasileiros deem valor ao nosso produto. E a gente produz méis incríveis, sabores especiais que só nós temos. Então nossa intenção é que agregue valor a esses produtos e que a gente possa gerar renda a partir da nossa própria biodiversidade. Vamos lá para o esporte agora, falar sobre Campeonato Brasileiro da Série B. Porque amanhã, aqui em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro, o Guarani tem uma ótima oportunidade de, enfim, deixar a zona de rebaixamento. Amanhã, cedinho, logo às 11 horas, o Guarani recebe o Paraná Clube no Estádio Brinco de Ouro. Depois da vitória em Salvador, o Bugre está empolgado em, enfim, deixar a zona da degola. Está a apenas 2 pontos do primeiro time, que está fora, que é o Vila Nova. Para este sábado, o técnico Thiago Carpini fez mistério. Liberou imagens do treinamento apenas no início e não revelou a formação titular. Mas a única mudança deve acontecer na lateral esquerda, com a saída de Thalisson suspenso e a entrada do jovem Bidu. E tem promoção de ingressos em R$20 a inteira e R$10 a meia entrada em todos os setores. Com a camisa do Bugre, paga a meia. O tobogã vai estar aberto, então expectativa de bom público. E na segunda-feira a gente conta a história desta partida.
Olha só, o Grupo Primavera realiza a 17ª edição do tradicional torneio de golfe neste sábado, às 7 horas da manhã, no Clube de Golfe, Rua Manuel Messias da Silva, sem número, no Jardim Minnesota, em Sumaré. Vai ter café da manhã, clínica de golfe, workshop. Coral Primavera é o dia inteiro de programação. Informações sobre o preço do convite e outras dúvidas no telefone 19 DDD 3746-7994. É um evento que une esporte e solidariedade, cuja renda é revertida à continuidade dos projetos da instituição. Informação de última hora, o goleiro Ivan da Ponte Preta foi convocado para a seleção olímpica, vai disputar amistosos diante da Venezuela e do Japão nos dias 10 e 14 de outubro e vai desfalcar a Macaca em 2 partidas, diante do Oeste e do Atlético Goianiense, só que é mais uma convocação de um jogador da Ponte Preta que vai defender a amarelinha. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira ao 12:30. Até lá, hein? Tchau, tchau.